Porque é muito comum, na reprodução de discursos de senso comum, nessas conversas que a gente tem, dizer que os próprios africanos escravizaram seus irmãos. E aí eu pergunto para vocês que estão aí me assistindo, e vou dar aí alguns segundinhos para que vocês pensem sobre isso. Será que os africanos escravizaram seus irmãos? Os próprios africanos foram responsáveis pela escravidão, né, dos africanos no Brasil? O que você acha, você que está em casa assistindo agora ou vai assistir em um outro momento? O que você acha sobre isso, sobre essa questão? Bom, o que eu posso dizer para vocês, primeiro, que eu, inclusive, ouvi isso de um mestre de cultura popular que estava fazendo um projeto de percussão, e ele disse, né, para o grupo ali dele, a gente tem que entender que nós mesmos, os próprios africanos, é que, né, traíram seus próprios irmãos e se escravizaram. Bom, primeiro que isso não é verdadeiro, essa afirmativa. Por quê? Primeiro que a gente tem uma ideia, nós que estamos aqui, e que talvez muitos de nós nunca tenhamos pisado em um país do continente africano, do continente mãe, da mãe África, né? Mama África, a minha mãe. A gente utiliza, né, essa mãe África poeticamente, muitas vezes romantizando algumas questões, ou muitas vezes de uma forma com um olhar muito discriminatório, depreciativo, por não conhecer as Áfricas. Não é verdade? Então, primeiro, entender que não existe uma África. Existe uma diversidade riquíssima e grandiosa, né, onde nós temos mais de 2.000 etnias. Então, sim, são mais de... Olha, veja isso, olha a riqueza. Como definir África como se fosse uma unidade central, algo único? As pessoas falam, os africanos, como se os africanos fossem todos iguais. Não é verdade? Então, assim, e mais, assim, é muito... Eu fico... A gente lê muito, pesquisa muito, né? Tem mais de 8.000 subgrupos nas Áfricas. Então, essa diversidade, ela é muito grande. Então, não existia, né, essa questão que a gente quer colocar como se fosse uma grande família, e aí os africanos estivessem lá escravizando seus irmãos. Não existe essa concepção. Então, acho que isso é importante colocar, porque isso é um erro que eu vejo dois aspectos aí. Uma é a questão da generalização. A gente tem muito esse hábito de generalizar, né? E não olhar realmente ali com as especificidades e o contexto, né? Quando a gente está falando... Porque se a gente fosse pensar nisso, dessa forma, os próprios africanos promoveriam um autoextermínio. Não é isso? Então, assim, eu acho que por aí a gente já elimina. E aí, quando a gente pensa nessa identidade africana, a gente está pensando num contexto do tráfico do transatlântico, que eu acho que isso a gente também tem que ter em mente. Né? E aí, eu, por exemplo, sou especialista em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, né? Também sou especialista em Educação em Direitos Humanos e Diversidade, com ênfase em Educação de Jovens e Adultos, e sou especialista em Psicanálise. E aí fico pensando, o que eu conheço de África, foram os livros que eu li, foram os autores que eu li, né? É esse olhar por meio de outros olhares, por meio dessas outras percepções, visões de mundo, e que você vai ali, bebendo daquela fonte, convivendo com amigos, né? Com pessoas moçambicanos, guineenses, senegalenses, né? Enfim, nigerianos, camaroneses, e você vai percebendo ali as diferenças culturais, né? Então, assim, cada africano que vive nesses países que eu citei aqui, foram poucos, eles têm hábitos diferentes. Por exemplo, em Moçambique, às vezes eu vejo um amigo falando, não, ele é lá do norte, ele faz o alimento que ele faz é diferente. Esse alimento que a gente faz aqui, na minha região, eu faço dessa forma. Então, até a forma... E como é aqui no Brasil, né?
no Brasil, a riqueza que nós temos, a riqueza cultural. Nós podemos dizer, os brasileiros, né? A imagem que muitos estrangeiros têm, que a gente não, né? Que a gente não tem tecnologia, né? Que a gente, enfim, que aqui é só favela, né? Então é isso. Que aqui é só prostituição, né? A imagem das mulheres negras como objetificadas, né? E que, na verdade, vem desse processo de objetificação, sim. E aí eu pergunto, né? Bom, não houve só escravidão no Brasil, né, gente? Inclusive em África, a escravidão na África era diferente da escravidão aqui no Brasil, né? A escravidão em outros países da Europa, na Ásia, era diferente. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? É o segundo país, né, mais negro, né, tirando a Nigéria, a gente já tem essas informações. Mas qual é a diferença do sistema de escravização, né? Bom, em outros tempos, em outros espaços, a escravidão ela acontecia ou talvez por alguns motivos poderia existir, ou por dívidas, ou por conflitos, né? Então, inimigos de guerra eram escravizados e por um período, né? Não ficavam o resto da vida escravizados, né? Eles não eram desumanizados, né? Então, assim, existia também uma hierarquia dentro desse próprio processo em alguns lugares, que a depender, vamos supor, o dono do escravo, se ele ascendia, o escravo também ascendia, né? Então, assim, muito diferente do que aconteceu no nosso processo aqui no Brasil, né? Assim, no nosso Brasil, a questão racial era um ponto, foi um ponto para os escravos, os africanos serem escravizados? No início, não. Ele passou a ter, historicamente, né, essa categoria racial, ela passou a ser enaltecida porque era necessário você alimentar ali um sistema, porque a escravidão foi um sistema,